Qual que é o tema de hoje, professor, da aula de hoje? É contrato de locação e saiba seus direitos. Bora! Professor, o que trata? Qual é a lei que trata de locação? Então nós vamos falar aqui, nós temos algumas leis que vão tratar de locação, sempre a parte introdutória, isso é importante. Nós temos a Lei 8.245 de 91. Vou repetir, hein? Lei 8.245 de 91. Essa é a lei, a tão famosa lei do inquilinato. Então, a Lei 8.245 de 91 é a lei do inquilinato. É a lei que trata de locação de bens imóveis, locação não residencial, ainda residencial e por temporada. Então nós temos uma lei, essa lei de 91, essa lei que esclarece todas as situações de locação, de contrato de locação por temporada, não residencial e também residencial. Quero lembrar você que o não residencial pode ser chamado pelo direito brasileiro de comercial, não é isso? Locação comercial. Então não residencial é a mesma coisa que comercial, empresarial, um termo muito utilizado, locação empresarial, e também outros termos novos, né? Locação de shopping center aplicada por analogia, também utiliza essa lei tão importante. Então nós temos a Lei 8.245 de 91 como a principal lei para nós que atuamos no mercado imobiliário. Então é a lei que o corretor de imóveis, quem é locador ou locatário, precisa ler essa lei, é a receita do bolo. Tá? Então uma lei tão importante. Nós tivemos uma alteração em 2009, veio uma lei nova, 1112 de 2009. É uma lei nova que alterou pouca coisa na lei antiga. Então muita gente, a mídia falava isso, né? A nova lei do inquilinato, seus problemas acabaram, a organização tabajara, não é nada disso, né? É uma lei que veio alterar pouca coisa. Então existe a lei, que é a lei que comanda essa história, né? Esse contexto de locação de imóveis, que é a lei 8.245. A 12.102 de 2009 alterou pouca coisa, que nós vamos falar hoje também. Então, tanto é que essa lei só tem duas folhas, duas laudas, né? Não teria como substituir, ela não substituiu. Na verdade, ela alterou. É diferente, é isso? Não podemos esquecer também que nós temos o Código Civil. O Código Civil também trata de locação, mas em regra de bens móveis. Em regra de bens móveis. O Código Civil também trata de locação de espaços publicitários, outdoor, é o Código Civil que vai tratar. O Código Civil também trata de locação, aquela locação de hotel, motel, apart-hotel, também é o Código Civil. E o Código Civil trata da locação de vaga de garagem autônoma. Vaga de garagem autônoma. Então nós temos três situações que o Código Civil é utilizado como fundamento para a locação de bens imóveis. Em regra, bens móveis, mas para bens imóveis também nessas três situações. Vaga de garagem autônoma, que é aquela vaga que o apartamento tem uma matrícula, a garagem tem outra. Espaços publicitários, seja qual for, né? Pode ser aí um outdoor, pode ser até uma parede. E também a questão do hotel, motel, apart-hotel. Acabou, professor? Não. Já que é para falar de locação, tem que falar bem falado, não é isso? Então vamos falar, vamos lembrar do Estatuto da Terra. O Estatuto da Terra existe, hein? Estatuto da Terra. É antigo, antes da Constituição Federal, mas tem vigência sim. Quando eu falo de locação de imóveis rurais, né? Chácara, sítio, fazenda, eu vou utilizar o fundamento sim do Estatuto da Terra. Quando eu falo de locação, é importante lembrar que nós temos a parte processual. Nós temos algumas ações locatícias, que inclusive já foram tratadas em programas anteriores e serão tratadas nas aulas futuras. Então nós vamos tratar disso. No Brasil nós temos 4 ações locatícias. Isso é segundo a lei, né? Segundo a lei 8.245 de 91, porque nós temos duas novidades, duas ações novas, duas ações jurisprudenciais e doutrinárias. Infelizmente, o direito obriga o profissional da área a se atualizar todo dia, hein? Ou seja, nós tínhamos 4 ações, hoje nós temos 6 ações locatícias. E 2 ações são doutrinárias e jurisprudenciais. Professor, o que é doutrinário e jurisprudencial? Vem pra cá, olha só. Doutrinário e jurisprudencial, você não acha no livro. Não acha. Ou melhor, você não acha na lei, né? Você acha no livro. Doutrinário, uma ação doutrinária é aquela ação que não tem uma lei específica, um artigo específico. E o Brasil tem isso, né? Nós temos algumas ações, retificando, que eu acho no livro e não na lei. Então no livro eu acho, tá? Então essas duas últimas que o professor vai falar, você acha nos livros, você acha nos julgados, jurisprudência, mas não acha em lei e nem artigo. São as chamadas ações doutrinárias e jurisprudenciais. Vamos juntos aqui, olha só que interessante, ó. Quando eu falo de ações locatícias, nós temos a ação de despejo,
ação de despejo. Despejo pode ser por falta de pagamento, por denúncia vazia. O despejo pode ser também feito por descumprimento contratual. O despejo é uma ação que eu quero rescindir o contrato de locação. Na graduação, engraçado, como a graduação é tão diferente da prática, né? O aluno, ele aprende na graduação o despejo. E o leigo guarda o despejo sempre por falta de pagamento. Não. No Brasil nós temos mais de 36 espécies de ações de despejo, hein? Mais de 36 teses de ações de despejo. Nós temos os despejos até o chamado despejo invertido, que é um despejo do inquilino. Professor, o inquilino pode propor despejo? Sim. Segundo a doutrina, existe um despejo que o inquilino que propõe, porque ele quer rescindir o contrato. Você vê como é mal estudado o despejo? É mal estudado, né? O que a gente aprende é muito simples, não é a prática. Olha que interessante. Quando eu falo despejo, então nós temos 36 teses. Então, cuidado, despejo não é só por falta de pagamento. Pode ser por diversos motivos. O importante é saber que o despejo é a ação correta para rescindir um contrato de locação. Rescindir, é isso mesmo. O ideal é não usar uma ação, nós podemos até usar ação de rescisão de contrato de locação, mas poderia substituir esse nome por ação de despejo e fundamentar com algum motivo, né? O induzimento a erro seria possível porque o despejo é uma ação de rescisão de contrato de locação. Além do despejo, nós temos uma segunda ação locatícia, que é a chamada ação renovatória, utilizada no mundo empresarial, não é isso? Locação comercial. A ação renovatória é aquela ação que eu utilizo para renovar o contrato. Eu, inquilino, quero renovar o contrato, o locador não quer, então a justiça, de forma compulsória, acaba sentenciando a renovação do contrato. Então, uma renovação compulsória, uma renovação forçada. Quando eu falo da renovatória, tem vários requisitos, nós vamos tratar até numa aula específica. A ação renovatória, ela é feita toda vez que o locador não queira renovar o contrato, e o inquilino quer renovar o contrato. É um contrato de locação comercial, empresarial, industrial ou não residencial, tudo a mesma coisa, hein? Essa ação é possível toda vez que o contrato seja escrito, determinado. O inquilino precisa estar 5 anos no imóvel e 3 anos, 5 anos no imóvel e 3 anos na mesma atividade. Cuidado que essa ação eu só posso propor no último ano do contrato. No último ano do contrato, 6 meses antes. Então, no último ano do contrato, da vigência do contrato, 6 meses antes. Nome da ação, ação renovatória. Então é a segunda ação. Acabou, né, professor? Acabou nada. Nós temos a terceira, a chamada ação revisional de aluguel. A ação revisional de aluguel, ela serve, tem o seu objetivo, o seu escopo, para aumentar o valor do aluguel ou diminuir. Quem pode utilizar essa ação, a chamada legitimidade? O locador ou o locatário. O locatário normalmente quer o quê? O locatário normalmente quer aumentar. Né? Quando eu falo do locatário, né? O locador ele quer aumentar o aluguel. O inquilino, o locatário, quer diminuir o aluguel, reticando aqui, não é isso? Então, um quer aumentar, outro quer diminuir. É a revisional de aluguel que tem esse escopo, esse objetivo. Não podemos esquecer que ainda existe uma quarta opção, que é a chamada ação de consignação de pagamento. Se eu vou pagar aluguel, o inquilino, o locador se recusa, não acha onde ele está, não sei para quem pagar, tem dúvida, eu posso pagar em juízo. Ação de consignação de pagamento. Lembrando que eu posso consignar bens também, né? Bens, a chave, é muito comum isso, a chave, você não quer a chave de volta. Professor, por que essa preocupação em devolver a chave? Porque a chave simboliza no mundo jurídico a tradição do negócio. Professor, eu não quero mais pagar aluguel, o que eu tenho que fazer? Se livra da chave. Enquanto você estiver com a chave na mão, você tem que pagar o aluguel. Então fica atento. Vamos lá, ainda aparece também, né, dentro dessas 4 ações já conhecidas da graduação do curso de Direito, as novidades estão aqui, ó, mais 2. Nós temos ainda a ação reparatória de luvas. Luvas no Brasil, a luva, nós temos um programa específico, você acha com facilidade. Luva no Brasil, você consegue entender quando você percebe que ela é híbrida, né? Eu não posso cobrar luva no início do contrato, não posso. No início do contrato para renovação. Então, vamos deixar didático isso, olha só que interessante, ó. Professor, aqui o estúdio da TV Cresce. O Cresce decidiu por algum motivo fazer a locação. Só que está tudo pronto. Tudo pronto, ar-condicionado, câmera. O Cresce pode cobrar luva? Pode. Pode cobrar luva e depois cobrar aluguel. Porque é uma luva inicial, sem renovação. A inicial pode, sem renovação. Passou 3 anos, 5 anos. Vou renovar o contrato? Pode? Pode renovar o contrato e cobrar luva? Aí já não. Ou seja, a luva, inicialmente, pode. No meio do contrato, não. Tá? O professor quis dizer que inicialmente, na renovação, não pode. Na renovação, não pode. Inicialmente, pode. Não confunda luvas
com fundo de comércio. São situações diferentes, tá? Então, luva no Brasil é híbrida. Não posso cobrar no meio do contrato, na renovação. No início pode. Professor, qual que é o sentido disso? Se você está locando um imóvel, você sabe que o pagamento de luvas para assinar o contrato é necessário. Então, você optou em fazer isso. Não existe má fé. Já na renovação existe, não é isso? Eu sou locador e falo para você, olha, para renovar o contrato, você tem aqui uma pizzaria, um estacionamento, um posto de gasolina, já há 5 anos, eu quero renovar o contrato com você, mas eu quero R$100 mil. Ou seja, você vai acabar pagando porque você está sendo coagido, né? Se você não pagar, você vai perder o seu ponto. Então, a jurisprudência entende que existe sim uma má-fé nesse sentido na renovação. Cuidado, nome da ação, reparatória de luvas, normalmente a indenização em dobro. Vamos lá, atenção agora, hein? A famosa e desconhecida ação de fundo de comércio, hein? A ação de fundo de comércio também é doutrinária e jurisprudencial. Você que tem um ponto comercial, você que é um empresário, pequeno empresário, comerciante, cuidado. Se você fica 5 anos no imóvel e 3 anos na mesma atividade, segundo a doutrina e a jurisprudência, você tem direito ao fundo de comércio. Após o contrato, o fim do contrato, ou reconhecido na vigência do contrato. Tem uma discussão muito grande sobre o assunto, mas é algo que ganhou força, vem do direito americano e cada vez mais ganhou força no Brasil e hoje existe o fundo de comércio. Então são 6 ações locatícias, hein? 6 ações que envolvem o mundo, né, do contrato de locação. Vamos lá, vamos juntos aqui, vamos caminhar. Você sabe já os fundamentos da locação, você sabe as ações, né, da locação. Então vamos tratar agora de conceitos importantes determinados pela lei. Quando eu falo do contrato de locação, você que está fazendo um contrato de locação para alguém, está elaborando um contrato, não esqueça de caprichar no título. O título é muito importante. Contrato de locação não é assim, é genérico, né? Você tem que fazer um título conforme o objeto. Então, contrato de locação residencial com garantia. Contrato de locação não residencial com garantia. Contrato de locação por temporada. Então, o título realmente já faz a diferença no contrato para bater com o objeto. Vamos lá. Qualificação do contrato. É importante, sim, quando você faz a qualificação, verificar quem está alugando se é o proprietário. Lembrando sempre que o posseiro pode alugar também. Quem tem a posse pode colher os frutos, então poderia fazer a locação também. Claro que uma locação comercial, normalmente a franquia não vai permitir isso, porque uma franquia, uma empresa que tem um jurídico, ela vai exigir que seja feito o quê? No imóvel alugado? Que seja feita a averbação, para garantir o direito de preferência. Mas nada impede o posseiro de alugar, porque ele pode colher os frutos. Também o proprietário, claro, sempre o proprietário. Quando eu falo de garantias, é importante dizer que nós temos 3 garantias, hein? Quando eu falo 3 garantias, cuidado. Ah, professor, tem mais. Calma. A primeira garantia é fiador. Garantia pessoal. Eu sou sua garantia. O fiador não pode aparecer no contrato com o imóvel embaixo, hein? O fiador dá em garantia o imóvel situado na Rua Araújo Gondim. Não pode fazer isso. Por que eu falo isso? Porque a garantia é o fiador, é o CPF. Ele, sua esposa, se os dois assinaram. Então, ele não pode, né, o fiador, prestar uma garantia de um bem imóvel dentro do contrato. Isso é um erro muito grande de muitos corretores, muitas imobiliárias e muitos profissionais da área imobiliária. Não pode. O contrato de locação só permite, a lei só permite uma garantia. Se eu coloco lá, da garantia, fiador, coloco o nome do fiador completo e menciono o imóvel, tem 2 garantias. Tem caução e tem fiador. Então, cuidado, esse é um erro absurdo, hein? Cuidado. Quando nós falamos dessa garantia, o fiador é uma garantia então, hein? É uma garantia. Caução é outra garantia, a segunda garantia. A caução eu posso depositar 3 meses de aluguel. Até 3 meses, pode passar disso, hein? A caução eu posso dar um bem, atenção agora, hein? Um bem meu em garantia. Isso chama caução com bem próprio. Posso ainda, e é caução, hein? Posso dar em garantia um bem de terceiro. Minha irmã tem um imóvel, eu falo, olha, vou dar o imóvel da minha irmã em garantia. Se ela permitir, ela vai assinar e vai ser devidamente averbada na matrícula dela, o contrato de locação. Então fique atento, por quê? Tem corretor que não sabe disso, né? Tem corretor de imóveis que fala, não, garantia? Como assim um terceiro vai dar um imóvel em garantia? É caução, caução com bem de terceiro. Muitas vezes você perde um bom negócio imobiliário por falta de conhecimento, hein? Então caução, fique atento. A caução pode ser dada em bem móvel ou bem imóvel. Um piano, um carro, pode ser caução. A caução pode ser dada em dinheiro até 3 meses, não pode passar disso, hein? Pode ser 1, pode ser 2, até 3. E a caução pode ser um bem meu, que eu tenho em outro local, ou ainda um bem de terceiro. Então isso é caução, isso é válido, tá? Então fique atento em relação a isso. Quando eu falo do fiador, garantia pessoal. Vamos para a terceira garantia. Qual que é a terceira garantia, professor? A terceira garantia, nós estamos falando do seguro. E aí sim que confunde muita gente. Não, tem mais garantias, professor. Hoje em dia tem um monte. Calma.
o seguro virou gênero de várias espécies. Então nós temos o seguro, que é uma garantia, né, que é o seguro-fiança, mas dentro do seguro tem outras espécies. O que eu quero dizer é que o seguro hoje virou um gênero de várias espécies, porque nós temos muitas garantias vinculadas a produtos de banco. Então nós temos aí o seguro-fiança, que é o mais antigo, nós temos também a capitalização, garantia fiduciária contratual, que também é vinculada a banco. Então, cuidado, o seguro é um gênero de várias garantias. Não estou falando aqui, o professor só tem 3 garantias. Em regra, tem 3 garantias sim, porque o seguro existe um formigueiro, várias garantias foram criadas, tá bom? Então, fique atento em relação a isso. Quando eu falo da responsabilidade, hein? Levanta até da cadeira, hein, a hora que fala isso, hein? Responsabilidade. Professor, quando eu consigo resolver essa responsabilidade? Se em um processo o perito vai lá ver o quê? Então, saiba agora. Em um processo judicial, quando o locador não quer pagar, o inquilino não quer pagar, o que o perito e o juiz vai verificar? Sempre se a responsabilidade é estrutural ou manutenção. Por quê, professor? Porque a responsabilidade estrutural é sempre de quem? Do locador. Estrutural, locador. Estrutural, locador. Professor, e a responsabilidade pela manutenção? Inquilino, locatário. Se eu não cuido do imóvel e começa a cair, a responsabilidade é minha, por falta de manutenção. Eu sou inquilino. Já o locador tem a responsabilidade estrutural. O locador tem que entregar o imóvel, fazer a locação do imóvel funcionando, não é isso? Em segurança. Fiação, energia, infraestrutura como água, não é isso? Eu só posso fazer a locação com uma boa infraestrutura. Se não tem, tem que colocar no contrato, que o inquilino está aceitando aquilo. Mas a responsabilidade estrutural será e sempre foi do locador. Responsabilidade por manutenção será e sempre foi do inquilino. Então, a perícia, quando é feita, ela vai analisar isso. Se é falta de manutenção ou ainda se é um problema estrutural. O professor está vazando na sala. É o locador, precisa analisar, não é isso? É isso que o perito vai fazer. Vai analisar se esse vazamento é em virtude do desgaste do tempo, o imóvel, o telhado está trincado, ou seja, é estrutural, locador. Mas se o vazamento foi em virtude da falta de manutenção, talvez uma limpeza de calha, quem vai arcar é o inquilino, tá? Então, a gente consegue resolver essa situação. Cuidado, no contrato de locação é importante, segundo a lei 8.255, dinheiro real, moeda nacional, hein? Não tem nada em dólar. Pagamento em dólar, em euro, em ien, não tem isso não, isso é proibido, hein? A correção também nesse contrato, ela é feita anualmente e o índice é um só. Tá cheio de contrato aí, que você sabe disso, né? Vai dar risada aí. Tá escrito assim, o reajuste será feito com base no FGV, IGPM, IPCM ou qualquer índice do maior de todos os tempos. Isso não existe, hein? Isso é um abuso, hein? O contrato de locação tem que ter reajuste, mais um índice só. Normalmente a gente opta pelo IGPM, mas nada impede você escolher outro, tá? Mas fique atento em relação a isso, porque na verdade é um só, tá bom? Então fique atento em relação a isso. Quando a opção é fiador e pedimos um imóvel como garantia, configura como 2 garantias, isso é legal? Reginaldo, abraço para você. Não pode, viu, Reginaldo? Na verdade, é um erro que muitas imobiliárias, muitos advogados e muitos locadores cometem, por falta de conhecimento, muitas vezes nem por má fé. Quando você opta pela garantia do fiador, você tem que mencionar o nome do fiador só. Se ele for casado e a esposa aceitar, o nome da esposa. Você não pode mencionar isso, né? Na prática, normalmente pede aí uma comprovação que tem um imóvel e guarda na pastinha, né? Não vai inibir que ele venda esse imóvel, mas eu não posso mencionar um imóvel. E tem gente que faz assim, apenas para título de ordem, né? Cria outros termos para falar assim, olha, só estou mencionando no contrato imóvel, mas só para título de ordem, para segurança. Não importa o termo que você use, não pode fazer isso. O correto, né? A coisa bem feita é só o nome do fiador. Porque ele é a garantia pessoal. Quem quer garantir? Ele vai pagar com o CPF dele, não é isso? Então não pode, o ideal, o correto é não mencionar um imóvel, porque senão teria a garantia, dupla garantia, e é ilegal. A lei proíbe isso. Você vai ter acesso ao artigo 37. Professor, onde está isso, hein? Artigo 37 da Lei 8.245 de 91, tá? É uma garantia só. Eu posso fazer um contrato sem garantia? Posso. Ou com garantia, uma de 3. Lembrando que seguro, né, é a mamãe de vários filhos, não é isso? Então, por isso fica mais didático assim. Quero lembrar você também que o contrato de locação pode ser feito sem garantia, hein? Muita gente fala, não faço sem garantia. Sem garantia, opinião do professor Júlio, hein?
que atua como advogado na área. É um contrato muito bem feito, muito mais seguro, porque processualmente falando você consegue recuperar o imóvel com mais facilidade. Eu oriento em palestras, em aula, em cursos, em company, eu oriento sempre a imobiliária que tem segurança fazer contrato de locação sem garantia, explicar isso para o locador. Porque sem garantia, você consegue processualmente resolver a questão com mais facilidade. E mesmo porque, não é porque o contrato de locação não vai ter garantia, você não vai pesquisar quem que é o inquilino ou os inquilinos. Você vai pesquisar, e essa é a pesquisa que faz a diferença. Quais são os documentos? Certidões de propriedades, Serasa, SPC, é isso? Essa pesquisa, esse verdadeiro dossiê que faz a diferença, tá bom? Um abraço para você. Professor, no que tange as benfeitorias necessárias, quais são os direitos do locatário em caso de inércia do proprietário? Ricardo, benfeitoria, em regra, nós precisamos tomar muito cuidado, porque se você faz uma melhoria no imóvel sem a anuência do proprietário, unifica o bem, você perde o dinheiro. No caso da benfeitoria urgente, né, necessária, que é aquela urgente, vai cair na cabeça, vai machucar alguém, essa você pode fazer e pode cobrar do locador. Se o locador não quiser descontar no aluguel, poderá ser objeto de litígio, né? Poderá ingressar com uma ação chamada ação reparatória, tá bom? Então, por quê? Porque tá certo, né? Nesse ponto a lei é muito coerente, porque se é urgente, você não consegue falar com o locador, não acha o locador, vai cair na cabeça do teu filho, se é um estuque, tem que reformar mesmo. Então, nesse ponto, é bem coerente. Um abraço para você, Ricardo, excelente pergunta. O Márcio, bom dia, Márcio, bom dia para você também. O locador vai vender o espaço locado. O locatário tem direito de fazer a primeira proposta? Sim, Márcio, isso chama direito de preferência, tá? O direito de preferência no Brasil é para condomínio, o direito de preferência também é para direitos hereditários e também para locação. O direito hereditário, o direito de preferência mudou, hein? Muita gente bate no peito, tem que oferecer para mim, hein? Eu sou herdeiro, não é bem assim não, hein? Nós temos uma jurisprudência do STJ que fala que quando faz a partilha de bens após o inventário, acabou, não tem mais direito de preferência. Eu acho certo, né? Porque senão fica uma briga infernal. Então o direito de preferência nos direitos hereditários, ele vai até que ponto? Até a divisão registral, né? Acabou ali. Então tem gente aí que tá desatualizada, hein? Olha só, vamos lá. Eduardo Augusto, bom dia. O locador pode pedir o imóvel por algum motivo no curso do contrato para uso particular, dos filhos ou para venda? Eduardo, pode fazer isso sim, pode solicitar. O ideal é que o contrato seja respeitado na vigência do contrato, mas isso pode acontecer sim, e tem discussões doutrinárias para todo lado, jurisprudenciais também. Então aí que cabe o fundo de comércio. O inquilino pode se defender com a ação de fundo de comércio. Você não quer o imóvel, o seu imóvel, mas o comércio é meu, então eu quero uma indenização de fundo de comércio. Então essa situação sua aqui que você está me falando vai depender de uma análise concreta, porque tem decisões diferentes em cada estado, né? Então a gente precisaria analisar. Mas em regra pode sim, viu? Não dá para falar que o contrato em vigência protege 100%. Nós temos diversas discussões sobre isso, tá? O ideal é que você, com o contrato assinado vigente, não tenha que desocupar o imóvel. Mas existem exceções sim, que devem ser estudadas ao caso prático, tá bom? Um abraço para você. Luiz Antônio, um abraço, Luiz Antônio, para você também, hein? Bom dia, qual é o risco do contrato de locação de gaveta? Luiz Antônio, nós temos uma regra, segundo o artigo 108 do Código Civil, toda transação imobiliária de compra e venda tem que ser feita por escritura pública. No contrato de locação, não é um contrato solene, ele pode ser feito por instrumento particular. Todo instrumento particular é o contrato de gaveta. Na verdade, não oferece risco não, tá? Eu falo isso porque não adianta falar, olha, a escritura pública na locação vale mais. Não vale não, é a mesma coisa, tá? Então, todo contrato particular é de gaveta. No caso de locação, não existe obrigatoriedade de fazer um contrato solene através de escritura pública. Então, não tem risco nenhum. É importante, sim, que o contrato seja bem feito, que tenha assinatura de duas testemunhas, do locador, do locatário, locadores e locatários, né? Isso é muito importante, claro. Mas não é um contrato que, tem que ser feito no cartório. Não, é um contrato que pode ser feito, pode até ser feito no cartório, mas não há necessidade, tá? Pode ser feito por instrumento particular. Um abraço para você, Luiz. É melhor eu contratar um advogado para gerir o contrato de locação? Depende, né? Quem pode fazer administração de bens no Brasil? O profissional da área do direito pode, mas o corretor está muito bem habilitado para isso, né? Então depende, eu acho que é importante escolher um profissional que conheça, né? Que conheça, que se atualize. Então você tem que contratar um profissional que conheça. O corretor de imóveis, principalmente quem assiste questão de direito, é um corretor diferenciado, é um corretor que tem total conhecimento para fazer gestão, né? Gestão de locação, e é uma das principais funções do corretor também, né? Acho um ótimo negócio, né, para o corretor. Basta tomar cuidado com os atos iniciais, certidões, pesquisar, porque a responsabilidade é sua, mas perfeito, tá bom? Então, na verdade, não tem
melhor um ou outro, não. O importante é você ser um profissional especializado nisso. O professor tem um conhecido, Carlos Henrique, que ele se especializou nisso, ele não faz compra e venda, é só locação. E hoje é um corretor muito reconhecido em Palmas, né? Então, o Carlos Henrique é muito reconhecido na administração porque se especializou nisso, é bom no que faz. Um abraço para você, hein? Vamos lá. Edmilson Siqueira, bom dia. Em relação à garantia junto ao imóvel, então apenas menciono o imóvel como garantia? Isso aí. Na verdade, quando você tem uma garantia de imóvel, que tipo de garantia é essa? Valendo, hein? Vou cantar a música do Gugu aqui, hein? Uma, lembra disso, né? A garantia que você está falando é caução. Então você pode usar no contrato de locação, dá garantia, caução. O imóvel dado em garantia é o imóvel tal. Importante colocar sempre todas as informações completas, o número da matrícula do imóvel e contribuinte, hein? Legal, abraço, é isso mesmo, certinho. Abraço para você. Bom dia, quando o terceiro dá seu imóvel em caução, o proprietário deve assinar o contrato como anuente? Sim, né? O proprietário tem que assinar sim, Célio. Um abraço para você. Tem que assinar. Isso é a caução com bem de terceiro. Ele é possível, tem que assinar o proprietário, tem que assinar esse terceiro e tem que ocorrer a averbação, né, desse contrato. O contrato de locação aqui tem que ser averbado no imóvel lá, porque aí eu consigo gerar publicidade na matrícula do outro, entendeu? Não é na matrícula aqui, é na matrícula lá, ó. Porque aquele imóvel não é garantia daqui, então lá tem que gerar publicidade, tá bom? Lindo demais, muitas perguntas, muito legal. Então esse é o tema de hoje, contrato de locação, saiba seus direitos. A intenção é levar conhecimento para você, para que você consiga realmente ter sucesso na sua carreira, tá bom? É com muito amor e carinho que a gente vem aqui, já há mais de 4 anos aqui, com muito amor de forma voluntária para ajudar você. Porque nós acreditamos sim que o conhecimento nos leva a outro patamar, né? O conhecimento nos protege, a verdade é essa. E a gente consegue fazer bons negócios. Um abraço para você, boa semana. Tchau!